Olá, boa tarde a todas, todes e todos, como queiram. Sejam bem-vindos ao vídeo número 2 do nosso canal. De novo, eu feliz e honrado com o fato de vocês darem um pouquinho de atenção para aquilo que eu gostaria de dizer. Obrigado também a todas as visualizações que a gente teve e com as manifestações daqueles que me deram a honra de me ouvir. Muito obrigado. Eu queria abrir um espaço para poder mandar um abraço para Volta Redonda. Alô, bairro do Conforto. A sua bênção, minha tia Eva, onde quer que você esteja. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Ponga. Lúcio, meu grande abraço. Um dos melhores jogadores de handball do Rio de Janeiro. Meu primo. Fica com Deus, meu primo. Desculpa aí a camisa do Flamengo, é que foi presente de um amigo, certo? Meu total respeito ao Vasco da Gama, de Tostão e de Roberto Dinamite, tá bom? Muito bem. Para quem assistiu o meu primeiro vídeo, eu tenho um pedido de desculpas. Primeiro, a postura meio desengonçada, e segundo, que eu estava fazendo a marcação da minha fala dando porrada na mesa, né? Por isso eu arrumei esse travesseirinho aqui, que tem a foto do meu neto, que é para não fazer barulho e incomodar vocês, tá? Isso é absolutamente normal para quem está no começo. O nervosismo é algo assim absolutamente natural e eu respeito, né? E eu peço a compreensão de vocês. Com o tempo isso não vai acontecer mais, eu espero, né? Isso me fez lembrar uma vez que eu fiz parte da banca de avaliação de apresentações de trabalhos na faculdade FZL, onde eu encontrei um rapaz que estava fazendo a apresentação dele e ele extremamente nervoso, enfiando as duas mãos nos bolsos da calça e, nossa, estava, na minha impressão, para mim aquilo estava sendo um martírio para ele. E eu, num dado momento, chamei ele para perto de mim, peguei a minha caneta tinteiro, que as pessoas mais próximas de mim sabem que eu coleciono, né? Para quem não sabe, eu ganhei dinheiro na vida escrevendo convite de casamento, graças ao Francisco de Franco, né? Que era um instrutor jurássico da arte da caligrafia, né? Então, eu peguei essa caneta tinteiro que estava no bolso do paletó e eu entreguei para ele e falei assim: é sua se você segurar ela até o fim da tua apresentação. Ou seja, foi uma estratégia para tentar aliviar o estresse dele enquanto ele estava fazendo a apresentação. Quer dizer, se está segurando a caneta, não põe a mão no bolso. Foi essa a ideia. E eu acho que de alguma forma eu contribuí para aliviar o estresse dele. Pelo menos ele tinha uma válvula de escape, que era pressionar a caneta. Eu acho que deu certo, afinal ele foi aprovado, né? Isso é muito bom. Desculpas feitas. Eu queria começar falando sobre a minha carreira profissional. Detalhe, isso não tem nada a ver com currículo, tá? Eu só queria contar um pouquinho da minha história. Você está pronto disposto a ouvir? Então vamos lá. Muito bem. Meu primeiro trabalho profissional, na verdade, foi um negócio assim meio no improviso, né? A gente tinha lá no Jardim Morro Verde, na Zona Sul, do lado do Cemitério da Paz, a gente tinha um time de futebol. E dinheiro para comprar camisa era ruim de arrumar, né? E aí eu acabei pedindo para minha mãe e ela
fez lá uns bolos de fubá, fez uma garrafa de café. A gente botou aquilo e eu e meu irmão saímos pelas construções do bairro vendendo bolo de fubá e café. Não deu muito certo porque, bom, enfim, os outros membros do time não conseguiram, não tiveram a mesma iniciativa, né? E ao fim eu acabei dando graças a Deus, porque eu sempre fui péssimo no futebol, eu era um ponto esquerda muito ruim e acabou que não deu certo. O meu primeiro trabalho formal foi em 1976, dezembro de 76, num escritório de contabilidade. Detalhe importante, isso mudou a minha vida. Por quê? Esse bichinho aqui vamos dizer assim, é o mascote da contabilidade. A partir daí eu comecei a estudar contabilidade, mudei de escritório, fui trabalhar no escritório mais perto de casa, né? E acabei seguindo nesses estudos. Me formei no Colégio Castro Alves, que era um colégio técnico na área de contabilidade. Depois eu saí do escritório, fui trabalhar no Grupo Fenícia das lojas Arapuã, né? Para quem é mais novo, as lojas Arapuã se equivalem hoje às Casas Bahia, né? Mas era um grupo muito forte na época, né? Foi justamente na época que eu já estava com a minha filha mais velha e tudo mais. Depois disso, depois da Arapuã, eu fui resolvi dar um salto mais alto e fui trabalhar no Grupo Sadia. Fiquei lá por cerca de 8 anos, também na área de contabilidade. Depois disso, a gente teve uma ruptura. Eu acabei sendo demitido da Sadia, por questões que no futuro eu acabo contando para vocês. E eu resolvi que naquele momento eu não ia trabalhar mais para ninguém. E aí realmente foi Flórida. E eu explico por quê. Eu trabalhava no centro administrativo da Sadia em Alphaville. Na época, Alphaville era a Beverly Hills brasileira. Com o processo inflacionário vigente na época, as lojas em Alphaville vendiam em dólar. Era um negócio assim muito doido. E para as pessoas que de alguma maneira se deslumbravam com essa situação, né, de poder comprar em dólar, se alguém ficasse de alguma forma deslumbrado com isso, acabava assim se descolando da realidade brasileira, por exemplo, a realidade de Paraisópolis, né? E aí, com a minha saída da Sadia, eu realmente sofri um baque muito grande, porque na medida em que eu tomei a decisão de não trabalhar mais para ninguém, eu tive que me submeter a coisas que no primeiro momento não passava pela minha ideia, né? Eu me juntei com um vizinho meu e a gente abriu uma distribuidora de produtos de limpeza e de cereais a granel. Você já imaginou esse tiozinho entrando na favela do Paraisópolis para vender farinha fina, farinha grossa, feijão em saco de 60 quilos? Pois é, rolou. Foi foda, desculpa o termo. Mas foram quase 2 anos nesse esquema. Até que por uma questão de administração, questão de mercado, questão até mesmo de desentendimento com o sócio, enfim, as coisas não estavam
evoluindo muito bem, eu acabei me descolando, saí da sociedade. E aí aquela história, eu pensei comigo, o que eu vou fazer da vida? Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E o que eu sei fazer? O que eu sei fazer é contabilidade. Afinal, eu sou um discípulo de Luca Paciolo, certo? E aí, graças ao apoio do Paulo Cavalcante, meu amigo de coração, figura assim exemplar, uma das joias da Paraíba. Saudade, Praia do Cabo Branco. Adoro aquele lugar, adoro João Pessoa. E adoro a pessoa de Paulo Cavalcante, ser assim magnífico, né? Com a ajuda dele, eu entrei numa indústria de motores. Na verdade, a maior indústria de motores diesel da América Latina, para trabalhar na contabilidade. Foi legal. O aprendizado foi muito grande, né? E foi exatamente nessa época que também, com a ajuda da minha amiga, que hoje está ensinando contabilidade no céu, Maria Elizabeth Parente, eu entrei no IPEC para dar aula de contabilidade. Para quem mora em Campinas e conhece o Colégio Bento Quirino, o Bento Quirino faz parte, ou pelo menos fazia parte, da organização educacional IPEC, né? Eu fiquei lá durante quase 10 anos, dando aula de contabilidade, de direito, comercial, claro, de economia e de administração. Foi um período muito legal da minha vida. Mas, é assim, em 1997 veio uma ordem da Alemanha, que era a casa matriz da empresa que eu trabalhava, disse: vamos mudar o sistema de gestão da empresa. Precisamos recrutar as pessoas para trabalhar nesse projeto de mudança do sistema de gestão da empresa. Esse sistema novo seria, sim, no padrão técnico que a gente chama de ERP. O que significa isso? Ou seja, se o operador da fábrica, lá do chão de fábrica, aperta um botão para poder declarar que um determinado motor já está pronto, automaticamente, lá na mesa do presidente da empresa, essa informação já está considerada que temos mais um motor disponível para vender. Essa é a essência de um programa de computador padrão ERP, ou seja, pega todos os processos da empresa e integram de forma que todo mundo, em todas as suas áreas de atuação, tenham informação que são as informações que são necessárias, ok? É isso. E aí, graças ao incentivo desse cara fantástico, Paulo Cavalcante, ele simplesmente chegou para mim e falou: Tó, vai. E eu fui. E hoje eu não trabalho mais diretamente com contabilidade. Eu trabalho na área de informática desde 99. Mas como é que funciona isso? Eu aplico tudo aquilo que eu aprendi em contabilidade, em administração de comércio exterior, por exemplo. Eu aplico isso dentro da minha função na área de informática. E é muito legal, né? Eu gosto demais do que eu faço. É muito bom, né? Quando chegou em 2007,
eu tive um problema que coincidiu com um problema da empresa que eu trabalhava. No caso, a indústria de motores. E aí o meu chefe muito querido, para o qual eu mando uma saudação especial, meu amigo Ederaldo, ele foi quase que obrigado, por força das circunstâncias e por falhas minhas, ele foi obrigado a tomar uma decisão segundo uma ordem da companhia, uma ordem da diretoria. Precisa cortar porque não tem outro jeito. E aí, numa situação como essa, eu acabei sendo desligado da empresa que eu trabalhava. E aí lascou, né? Quase 50 anos sem trampo. E aí? Só que tem um detalhe. 3 anos atrás, eu já estava envolvido não só em contabilidade, que era aquilo que eu aprendi, mas também com a área de informática. Isso me deu as condições para que eu enveredasse para o ramo da consultoria especializada nesse software de gestão que eu ajudei a implantar nessa empresa. E aí eu virei consultor. Consultor de sistemas. Consultor de sistemas empresariais. Eu não sei montar videogame. Que fique bem claro. Ok? E aí eu caí no mundo da informática. A empresa primeira que eu trabalhei, por exemplo, foi a Votorantim. Eu já trabalhei na Alstom, por exemplo, fazendo pequenos trabalhos, né? Sobretudo na área de implementação, mas também na área de treinamento. Na Alstom em Taubaté, por exemplo, eu fiz treinamento. Já faz bastante tempo, mas eu fiz, né? Depois eu fui trabalhar na CBC. Na CBC eu conheci uma figura fantástica, meu amigo Vitor Barbieri. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Sucesso. É uma figura fantástica. Passado algum tempo, a gente entrou assim meio que por acaso no ramo do agronegócio, mais especificamente no ramo sucroalcooleiro. Nossa, que palavra esquisita. É usina de açúcar, filho. Usina de açúcar e álcool. E eu aprendi muito nessas empresas, né? Eu trabalhei em 4 empresas desse ramo, né? E isso, de alguma forma, me deu uma bagagem grande no sentido de prover soluções para esse tipo de empresa. Afinal, a experiência vivida ao longo desse tempo me deu essa condição, né? Deu mais ou menos, né? Eu tive que ralar para aprender, certo? É bem isso. E aí, gente, o que aconteceu em 2014, 2015? O volume de implantações de, por exemplo, empresas que decidem assim trocar todo o seu sistema de gestão assim de uma hora para outra diminuiu bastante, né? E aí, o que acontece? Das duas, uma. Ou você se recicla e aprende mais, ou você tá fora, ou você tá desempregado. E aí, o que acontece? O que me apareceu na minha frente? Na verdade, quando eu estava numa usina de álcool em Goianésia, interior de Goiás, né? Eu recebi uma mensagem de um grande amigo, Francisco Almeida, que hoje está nos Estados Unidos, figura fantástica, abençoada. Eu recebi uma mensagem dele com um link do YouTube
de um cara fazendo uma apresentação sobre um sistema de gestão tributária. E aí ele falou: leia, assista e depois fala comigo. E aí não deu outra, né? Eu li, eu assisti e disse: não tem muita coisa aqui, mas já é um caminho. Se você precisar de mim para aprender e fazer, eu vou fazer. E aí eu saí da área de implementação de softwares de gestão e eu passei a trabalhar com um cara especializado, um sistema especializado em gestão fiscal. Ou seja, calcular imposto e prestar conta para o governo. É complicado, filho. Fácil não. Eu me senti incapaz durante muitas horas, durante muitos dias, mas passados 5 anos eu já fico mais confortável. E o que quer dizer mais confortável? Aquilo que eu aprendi me dá a condição de produzir, oferecer as coisas que os meus clientes pedem, que a empresa que eu trabalho determina que eu faça, mas também me dá a condição de aprender mais coisas. Aprender é igual respirar. A gente já falou sobre esse assunto, né? Bem rapidinho, já falamos sobre isso, né? Depois dessa longa introdução, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Eu falei para vocês no primeiro vídeo de uma frase que diz: aquele que abre mão de aprender mostra sinais de que está envelhecendo, não foi? Lembra? Então, eu queria apresentar para vocês o único exemplar que eu tenho do livro, o único livro que eu escrevi. Esse livro, os direitos autorais dele foram para o IPEC, que era a organização de ensino que eu trabalhava. E no prefácio desse livro, ou na mensagem do autor, tem isso aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Mensagem do autor: aluno é todo aquele que tem a necessidade de aprender da mesma forma que tem sede e fome. É todo aquele que vê a vida como uma escola e cada dia como uma aula. Todo aquele que vê no aprender a oportunidade de crescer como ser humano, como cidadão e como trabalhador. Ser aluno é ser jovem, independentemente da idade. Todo aquele que se julga autossuficiente e que pensa ter aprendido todo o necessário para a sua vida, mostra sinais de que envelheceu. Eu tinha 38 anos quando eu escrevi esse livro. Faz 21 anos. E eu continuo na mesma pegada. Eu continuo na mesma pegada. Vamos falar do aprender.
Aprender é algo que transforma a sua vida enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto membro de uma família, enquanto membro de uma sociedade, de um grupo específico. Aprender transforma e te abre oportunidades de se bancar sozinho. Não existe coisa que dê mais tesão na vida do que se bancar sozinho. Dizer eu posso é muito bom. Concorda ou não? Então, para se bancar sozinho, precisa aprender. Aprender todos os dias. Eu vou te dar um exemplo. Quem lembra de Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira? Quem lembra do Dr. Sócrates? Por que doutor? Porque ele era médico. Quem lembra do Tostão? O pessoal da velha guarda deve lembrar do Tostão. O Tostão foi o camisa 9 da seleção tricampeão do Brasil em 70. Ele era médico. Quem lembra de Emílio Santiago? O mago de Saigon. Advogado. E aí, PCT? Você lembra do Didi? Ele é advogado. Para quem não conhece, Jandira Fegali, uma das mais atuantes deputadas federais, pois ela é médica. Para a galera mais nova, os ranhentos, quem conhece a Anitta? Sabe quem é a Anitta? É a maior performance do Brasil. É uma mulher mais famosa do que Carmen Miranda no meio artístico, vinda do Brasil. Na verdade, a Anitta é maior, porque Carmen Miranda, que era a nossa referência de Brasil, na verdade era portuguesa, né? Vamos combinar, né? Anitta estudou administração de empresas. Anitta fala inglês, fluente o bastante para poder fazer os contatos e produzir tudo aquilo que ela produz para vocês, os ranhentos. Anitta fala espanhol o suficiente para poder fazer o que ela fez. Vamos de paradinha? Só que tem que aprender. Tem que aprender. Mas você deve estar pensando, porra, mas eu trabalho na área de construção civil. Para assentar tijolo eu faço uma massa de 4x1, 4 de areia com 1 de cimento. Para poder fazer um reboque, eu faço uma de 4 de areia, 1 de cimento e 1 de cal. Não é isso? Ah, tá. Então tá bom. Pensa comigo. O mesmo cimento que você usa para assentar tijolo é o mesmo que você vai fazer as colunas de sustentação de um sobrado? Porque enquanto tá tudo no chão, que é um piso só, lindo, dá para fazer. Mas se você for fazer um sobrado, o esquema é outro. Os produtos são outros. Ou podem ser os mesmos produtos com potências diferentes. O cimento da sua casa não é o mesmo cimento que constrói um viaduto. E como é que você distingue uma coisa da outra? Estudando, porra! Desculpa aí, mas acorda, filho. A gente tem aí vários carros novos saindo, né? Eu sou do tempo em que se você tivesse uma chave de fenda e uma chave 916 meia polegada, você fazia qualquer coisa no motor de um Fusca. Fala aí se não. Você fazia o carro pegar lá com um abafador em cima do carburador, fiz muito. Mas hoje tudo eletrônico.
Cada carro novo que sai, se o cara da oficina mecânica quiser atender um cliente com um problema nesse carro novo, ele vai ter que estudar, ele vai ter que fazer curso para isso. Senão ele não vai dar conta, então vai fazer merda. Eu vou te contar uma história. 2 anos atrás, eu fui para Peruíbe para passar a virada do ano com meu pai e o trovão azul deu problema. Ai, que saco, você não tem noção. Aí eu deixei o carro lá e vim com o carro do meu pai para São Paulo para poder entregar minha filha, meu genro, os meus netos, tudo em casa, porque eles iam trampar no dia seguinte. E eu também. Desculpa aí, uma pausa para água. E aí o que acontece? Eu pedi uma licença no serviço e voltei para Peruíbe com o carro do meu pai para poder encaminhar o conserto do carro. O cara lá foi, fez o que tinha que fazer, que ele achava que tinha que fazer. E aí, na noite que eu peguei o carro lá na oficina em Peruíbe, eu nem vou falar o nome porque é justamente para não fazer propaganda, nem positiva nem negativa, né? E marketing tem aquela jogada. Se você é bem atendido, você replica o nome de quem te atendeu por 1. Se você é mal atendido, você replica para 11. Mas eu não quero ferrar ninguém, então deixa quieto, né? O fato é que quando eu peguei a estrada, o carro voltou a dar problema. E aí eu insisti e o carro pifou de vez. Aí eu voltei de Praia Grande até São Paulo com o carro pendurado num guincho. Eu gastei na época R$2.200 para arrumar esse carro. E sabe qual é o preço da peça que efetivamente quebrou? 250 conto. Mas aí uns 200 de mão de obra ia pagar aí uns R$400 pro conserto do carro. Eu tomei um prejuízo extremamente grande, porque além do conserto ainda teve a grana do guincho para trazer de Praia Grande até São Paulo, simplesmente porque o profissional que eu contratei não tinha competência para fazer o trabalho simples que era necessário. E por que ele não fez isso? Porque ele não aprendeu. E o prejuízo ficou na mão de quem? Na minha mão. Paciência. Vivendo e aprendendo. Gente, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Continuem aprendendo. Meu grande abraço. E de novo vou terminar com a minha mensagem final. E aí? Anima de seguir o tiozinho? Segue aí. Compartilha. Fica com o meu abraço. Fui. Tchau.